Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 20. A arma de ataque do Reino de Deus é a palavra. Nós encontramos no livro de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a descrição de um soldado preparado para a guerra. Era muito comum naquela época o povo ver um soldado como era. A imagem de um soldado ficava bem clara na mente de todos os israelitas, de todo o povo de Deus. Por isto, e também, evidentemente, por inspiração de Deus, ele usou aquela expressão para um aspecto didático com relação a todos nós. Nós vemos ali muitos aspectos interessantíssimos da vida cristã: o capacete da salvação, a armadura completa, a armadura de Deus, os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé. A fé é um escudo. E, no entanto, no versículo 17, Efésios 6:17, é que nós encontramos falando sobre a única arma de ataque. Todas as demais eram defensivas para a cabeça, para o corpo, para os pés, para a região da barriga, do abdômen. Nós encontramos proteção. A armadura é uma proteção para todo o corpo. Apenas uma arma de ataque, a espada. E esta espada é a palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Palavra viva, palavra eficaz. Portanto, a palavra é a única arma de ataque. E para lutar, pelejar contra o reino de Deus, ela deve ser bem manipulada. Exatamente o contrário de tudo que eu vejo nas igrejas hoje em dia. Hoje eu não vejo nas igrejas ênfase nenhuma ao estudo da palavra, quase ninguém lê a Bíblia em casa, quase ninguém conhece a Bíblia e quem lê não entende. É, infelizmente, o retrato de nossos dias. E eu já disse aqui que eu fico preocupado com isto, porque quem não entende a palavra de Deus está mostrando que não é de Deus. A Bíblia diz claramente: aqueles que são de Deus ouvem, escutam a palavra de Deus. Aqueles que são de Deus reconhecem a voz do pastor. Aqueles conhecem a palavra e a praticam. Mas aqueles que não entendem estão caracterizando com isto que nem nasceram de novo, não têm o Espírito de Deus dentro deles, porque não conseguem entender. Até gostam de receber bênçãos, reconhecem a Deus, têm a Bíblia, leem a Bíblia porque gostam de ler a Bíblia, mas não a entendem. É péssimo sinal isto. Sim, é um péssimo sinal. Em Atos 16, 20 e 23, nós encontramos a respeito dos servos de Deus, Paulo e a sua equipe. Atos 16, 20 a 23. Ele foi levado aos pretores e os acusadores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. A palavra não foi recebida por parte daquela gente. A palavra pregada pelo apóstolo Paulo não foi jamais pregar costumes, como muitos crentes estão pregando. O reino de Deus não é comida e bebida, não é maneira disto, maneira daquilo, não são maneiras. O reino de Deus não é de costumes, o reino de Deus é de vida. Ter ou não ter vida não é andar desta ou daquela maneira, com este ou com aquele costume. É ter ou não ter vida, ter ou não ter o Filho de Deus, obedecer ou não ao Espírito de Deus que está dentro de nós. Este é o ponto essencial da vida cristã. Paulo pregava outras coisas, o reino de Deus, e o povo entendia que eram costumes que ele estava pregando. Ou seja, a palavra não penetrou naquelas vidas. Nós encontramos isto também em nossos dias. Mas a verdade é que, apesar de alguns não ouvirem, outros ouvem. A verdade é que a palavra de Deus causou um reboliço naquela cidade. E eles podiam reconhecer que Paulo e os seus companheiros haviam perturbado a cidade. A cidade de Filipos já não era mais a mesma.
Hoje eu gostaria de ver a cidade do Rio de Janeiro, de Niterói, Duque de Caxias, Nilópolis e Nova Iguaçu. Eu queria ver estas cidades não sendo mais a mesma, sendo sacudidas por um poder da palavra, por um poder de Deus que abalasse a cidade, nem que fosse com agressões, com guerra espiritual, mas que esta cidade fosse perturbada pelo poder de Deus. Eu gostaria de ver isto. E o resultado foi que a cidade unânime, praticamente em unanimidade, se voltou contra eles, os prenderam. Eles estavam preocupados, eles estavam acusados pela palavra, eles estavam perturbados por aquela palavra. Palavra perturba, palavra viva, palavra de Deus. Mais adiante, depois de um terremoto, o carcereiro viu as cadeias se abriram, as portas também. O carcereiro queria se matar, foi quando Paulo não deixou, e ele quis então saber que poder era aquele, queria saber o que fazia para ser salvo. Paulo simplesmente respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Veja o poder da palavra, tu e a tua casa. Por uma palavra do apóstolo Paulo, ali estava assegurada a aplicação de uma grande verdade. Uma família inteira pode ser salva pela atitude de um homem, de um líder, de um pai de família, de alguém nesta casa. Sim, o poder da palavra é grande, que salva pelo tão somente crer no Senhor. Que haja também em nossos dias palavras vivas como estas, tais palavras, palavras poderosas, ungidas. Isto sim Deus dá, é preciso apenas que você creia. O poder da palavra faz com que haja salvação, e não só de uma pessoa, mas esta salvação seja extensiva aos familiares, extensiva a todos os demais. Você crê nisto? O poder da palavra é tão grande a este ponto. Vamos ver 1 João 3, 20 e 22. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo lá. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Pedimos qualquer coisa e recebemos. Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança. O coração acusa com palavras que vêm da nossa própria consciência, assessorada pelo Espírito Santo de Deus. É assim que acontece. A consciência é um dom de Deus e ela nos acusa quando merecemos acusação. Mas se não há acusação, então temos confiança, porque temos o perdão, temos a vida limpa, lavada pelo sangue de Jesus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos, porque Deus nos atende. O poder da palavra, a palavra que usamos para pedir, esta palavra é atendida. Aprendamos a usar, meus irmãos, a palavra para declarar a nossa fé, para declarar a nossa vitória sobre Satanás, para agredir a Satanás, para perturbar uma cidade. Usemos a palavra que o Senhor nos deu, a palavra viva, para verdadeiramente agredir o reino das trevas, atacar o reino das trevas. É a palavra, não palavra de medo, não palavra de religião, mas palavra viva da verdade, palavra que exalta o Senhor Jesus, palavra que exalta o reino de Deus e as suas virtudes, palavra que condena o erro, a imundícia, a imoralidade, a começar da igreja. Vamos ver em Atos 10, versículo 36. Atos 10, 36, nós lemos lá o seguinte: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Esta é a palavra, anunciando-lhes o evangelho da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Esta é a palavra que ele enviou. Deus envia a sua palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus corre velozmente, como está dito na Bíblia. A palavra de Deus é enviada. A palavra de Deus corre. Ela tem poder em si mesma. É uma palavra viva, não é uma palavra doutrinária. Não é uma palavra para o raciocínio. É uma palavra para se guardar e se obedecer. Esta palavra é viva. Esta palavra tem vida em si mesma. Jesus é a palavra viva. Jesus é o Logos
que quer dizer palavra. A palavra de Deus, portanto, é viva. Ainda a seguir, no versículo 37, nós lemos: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Esta palavra correu a Judéia, Galiléia e outras regiões, e correu o mundo inteiro. A palavra corre. Creia nisso, meu irmão. O poder da palavra é muito grande. Não se aprende palavra em seminário. Não se aprende palavra nos livros, nos estudos. A palavra é dada por Deus. É uma palavra viva. E se você não a tem, peça a Deus. É bom você estudar, meditar na palavra de Deus, porque ela é viva, mas não decore e procure repetir a palavra da Bíblia, porque não vai adiantar. Se esta palavra não entrou em você, se esta palavra não transformou a sua vida, se esta palavra não foi capaz de fazer você vender seus bens e dar esmola, dar dinheiro, dar suas coisas, se esta palavra não foi capaz de fazer você deixar emprego, se esta palavra não foi capaz de você deixar o mundo, deixar o prazer, deixar as outras coisas, se esta palavra não foi capaz de fazer você entregar-se inteiramente de corpo e alma, de tempo integral ao Senhor, se esta palavra não foi capaz disto, então você não está preparado para levar essa palavra avante. Ela precisa primeiro entrar em você. Esta é uma questão muito séria. Sim, esta é uma questão seríssima. A palavra tem vida, mas se ela não entrou em você, não adianta você querer passá-la adiante. Você não terá condições, não terá poder de passá-la adiante. Você precisará primeiro de uma experiência viva com a palavra de Deus. Em Filemão, no versículo 14, Filemão não tem capítulo, só versículos, nós lemos: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. A palavra não força, ela age na vontade do homem. Veja bem, a palavra não força, ela age na vontade do homem. É uma palavra que convence o livre-arbítrio do homem. Em Provérbios 2, 16 e 18, nós lemos a respeito da mulher estranha, que lisonjeia com suas palavras, mas a sua casa e o seu caminho se inclinam para a morte. Cuidado com a palavra do mundo que vem para nos tentar. Ela é uma palavra perigosa. Em Provérbios 3, versículo 6, é dito: com suas palavras reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor com tuas palavras em público. Reconhece o Senhor. Em Salmo 22, 12 e 13, nós lemos: muitos touros me cercaram. Não são touros animais, são pessoas. E abriram contra mim a sua boca. São pessoas com veneno mortífero na sua boca. O poder da palavra também é grande contra nós. Salmo 22, 28. O reino é do Senhor que domina. Os grandes comerão e adorarão ao Senhor. Com suas palavras, eles hão de adorar a Deus. As palavras, portanto, têm poder para agradar a Deus, para transformar vidas. Também a palavra do inimigo tem poder de destruir vidas daqueles que pertencem a Deus. Será que você está convencido disto? Amém.